Washington Luiz, um nome que ecoa na história do Brasil como um dos mais marcantes do período da República Velha. Mas quem foi, de fato, esse homem que governou o país em tempos turbulentos e cuja trajetória foi abruptamente interrompida por um golpe militar? Hoje, vamos mergulhar na vida e nos feitos de Washington Luiz, explorando suas origens, sua ascensão política e os eventos que o levaram a se tornar o último presidente da República Velha. Fique até o final, porque revelações surpreendentes serão feitas sobre sua queda e seu legado. Washington Luiz Pereira de Souza nasceu em Macaé, no Rio de Janeiro, no dia 26 de outubro de 1869. Apesar da origem fluminense, construiu toda a sua carreira política no estado de São Paulo, o que lhe rendeu o apelido de Paulista de Macaé. Desde cedo, enfrentou desafios para estudar, já que sua família era pobre e precisou sacrificar a educação de outros filhos para garantir que ele pudesse concluir os estudos. Ainda jovem, ingressou no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, um dos mais prestigiados da época. Mas seu grande passo veio ao se formar em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1891. Foi nesse momento que sua vida pública começou a se desenhar. Washington Luiz iniciou sua carreira como promotor público em Barra Mansa, mas logo deixou o cargo para se dedicar à advocacia e à política em Batatais, no interior paulista. Seu talento político rapidamente se destacou. Em 1897, foi eleito vereador e, no ano seguinte, tornou-se intendente, cargo equivalente a prefeito. Durante esse período, ele implementou uma experiência pioneira de reforma agrária, algo inovador para a época. Mas foi sua entrada no Partido Republicano Paulista, PRP, que impulsionou sua carreira de vez. Em 1904, foi eleito deputado estadual e participou da Assembleia Constituinte Estadual de 1905, defendendo com firmeza a autonomia dos municípios. Em 1906, Washington Luiz foi nomeado secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado de São Paulo. Esse cargo lhe deu notoriedade, pois ele promoveu uma série de reformas que modernizaram a Polícia Paulista. Criou a Polícia Civil, reorganizou a Força Pública e implantou um sistema de identificação de criminosos por impressões digitais. Uma inovação para a época. Seu lema era claro: uma polícia eficiente não poderia estar atrelada à política, daí o conceito da polícia sem política. Mas seu maior desafio no cargo foi lidar com a violência no interior do estado, especialmente os ataques de indígenas aos trabalhadores da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Além disso, precisou intervir pessoalmente na greve dos soldados da Força Pública em 1907, conseguindo convencer os manifestantes a cessarem a paralisação sem o uso da força. O reconhecimento pelo seu trabalho veio em 1914, quando foi eleito prefeito da cidade de São Paulo. Durante sua gestão, enfrentou desafios gigantescos, incluindo a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola de 1918 e a intensa onda de greves operárias. Foi também nesse período que Washington Luiz deu início à sua obsessão pelo desenvolvimento das rodovias. Criou um plano para recuperar e construir estradas, acreditando que o progresso do país dependia da infraestrutura de transportes. Seu trabalho como prefeito chamou a atenção do governo estadual e, em 1920, ele foi eleito governador de São Paulo. Durante seu governo, a prioridade foi o povoamento do interior e a construção de estradas. Seu lema ficou famoso: governar é abrir estradas. Mas essa política nem sempre foi bem vista. Seus adversários o criticavam e ele chegou a ser chamado de General Estrada de Bobagem. No entanto, a história mostrou que suas iniciativas foram fundamentais para o desenvolvimento paulista e inspiraram governadores posteriores a continuarem expandindo a malha rodoviária. Com essa trajetória consolidada, Washington Luiz estava pronto para alçar voos ainda maiores.
E, em 1926, chegava o momento mais decisivo de sua carreira: assumir a presidência do Brasil. No dia 15 de novembro de 1926, Washington Luiz assumiu a presidência do Brasil em um período de grandes expectativas. Seu governo foi marcado pelo fim do estado de sítio imposto por seu antecessor, Arthur Bernardes, e pela tentativa de modernizar a economia e a infraestrutura do país. Para ele, o progresso estava diretamente ligado ao desenvolvimento das rodovias, e isso se refletiu em sua administração. Desde o início, Washington Luiz investiu fortemente na construção de estradas. Criou o Fundo Especial para Construção e Conservação de Estradas de Rodagem Federais, inaugurou a primeira rodovia asfaltada do Brasil, a Rio Petrópolis, e concluiu a estrada São Paulo-Rio, que reduziu drasticamente o tempo de viagem entre as duas maiores cidades do país. Além disso, instituiu a Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar e manter a ordem nas novas rodovias. Mas sua gestão não se limitou às estradas. Em 1927, ele criou o Conselho de Defesa Nacional, um órgão que tinha a missão de coordenar informações estratégicas para a segurança do país. Esse conselho foi o embrião do Serviço de Inteligência brasileiro. Também modernizou a aviação militar e instituiu o Código de Menores, estabelecendo normas de proteção à infância. No entanto, a estabilidade do governo começou a ruir em 1929, com a crise econômica mundial desencadeada pela quebra da Bolsa de Nova York. O Brasil, que tinha sua economia fortemente baseada na exportação de café, foi duramente atingido. Washington Luiz tentou controlar a situação, mantendo a taxa de câmbio e equilibrando o orçamento, mas os efeitos da crise eram devastadores. Enquanto o país mergulhava na instabilidade econômica, outro problema surgia no horizonte: a sucessão presidencial. Washington Luiz rompeu com a tradição da política do café com leite ao indicar Júlio Prestes, presidente de São Paulo, como seu sucessor. Essa escolha desagradou Minas Gerais, que esperava um candidato mineiro para manter o equilíbrio de poder entre os estados. Diante dessa insatisfação, Minas Gerais se uniu ao Rio Grande do Sul e à Paraíba para formar a Aliança Liberal, lançando Getúlio Vargas como candidato à presidência. A campanha foi acirrada, mas, em 1º de março de 1930, Júlio Prestes venceu a eleição. A oposição, porém, alegou fraude e começou a articular uma revolta contra o governo. A tensão aumentou ainda mais quando, em julho de 1930, João Pessoa, candidato a vice-presidente na chapa de Vargas, foi assassinado. O crime serviu como estopim para a eclosão da Revolução de 1930. No dia 3 de outubro daquele ano, tropas rebeldes começaram a se mobilizar pelo país, tomando cidades e avançando em direção ao Rio de Janeiro. Washington Luiz acreditava que poderia conter a revolta e garantir a posse de Júlio Prestes, mas sua confiança não foi suficiente para impedir o avanço dos revolucionários. A situação se tornou insustentável. No dia 24 de outubro de 1930, Washington Luiz foi deposto por uma junta militar, sendo preso no Palácio do Catete e levado ao Forte de Copacabana. Seu governo chegava ao fim de forma abrupta e o Brasil entrava em uma nova era sob o comando de Getúlio Vargas. Após ser deposto, Washington Luiz foi preso no Forte de Copacabana. No entanto, sua detenção não durou muito tempo. Pouco depois, ele foi exilado, passando anos nos Estados Unidos e na Europa, longe do cenário político brasileiro. Durante esse período, manteve-se afastado das disputas de poder e dedicou-se a escrever sobre história, preservando documentos e relatos que ajudariam a compreender melhor a política brasileira de sua época. Apesar de ter governado em um período conturbado, Washington Luiz não tentou retomar sua carreira política quando retornou ao Brasil em 1947. Diferente de outros ex-presidentes que buscaram uma nova chance no poder, ele preferiu se manter discreto.
Seu legado, no entanto, já estava marcado na história do país, especialmente pela sua visão desenvolvimentista voltada para a infraestrutura rodoviária. Washington Luiz faleceu em São Paulo, no dia 4 de agosto de 1957, aos 87 anos. Foi sepultado no Cemitério da Consolação, encerrando assim uma trajetória que começou com dificuldades financeiras na infância e terminou com um nome inscrito na história do Brasil. Hoje, sua memória é lembrada de forma ambígua. Por um lado, ele foi um administrador competente que modernizou São Paulo e o Brasil com suas políticas de desenvolvimento. Por outro, foi um líder que não conseguiu evitar a crise política que levou ao fim da República Velha. Seu lema, governar é abrir estradas, ecoa até hoje, influenciando políticas de infraestrutura no Brasil. Se você assistiu até aqui, conte para nós nos comentários o que achou da trajetória de Washington Luiz. Você acredita que ele poderia ter evitado sua queda? Sua opinião é muito importante. Se inscreva no canal Rádio Miura, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. E não se esqueça, a história do Brasil é cheia de reviravoltas e estamos aqui para contar todas elas para você.